Bolsonaro e que está com o presidente Bolsonaro e está com a reforma. E vocês, com certeza, fiquem preocupados, porque vocês vão para a cadeia. Passo a palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem, rapidamente aqui, não existe nenhuma dúvida quanto à existência de um hacker criminoso. Vários procuradores sofreram um ataque. Tá? Eu presenciei o meu ataque, isso foi passado pela Polícia Federal. Então, assim, é uma fantasia afirmar que não existe esse ataque, certo? A questão relativa às testemunhas, eu já respondi há 5 minutos atrás. Se de fato aquelas mensagens são autênticas, tá? E não se pode afirmar que são autênticas em sua integralidade, palavras ali podem ter inseridas. Se de fato forem verdade, foi uma notícia crime. Não havia uma acusação contra o ex-presidente. Nós recebíamos notícias crimes todos os dias e repassávamos para o Ministério Público Federal ou para a Polícia Federal. Então, a questão da declaração, mais uma vez, desculpe, é um mero teatro, porque não existem mais essas mensagens sequer em nuvem, como já foi divulgado amplamente. De todo modo, isso está com a Polícia Federal, e se for o caso, ela vai atrás dessas mensagens. Mas o fato é que elas não existem mais. Tá? Questão da liberdade de imprensa, né? Por que não processa o site? Por que não faz busca e apreensão? Por que não processa a Folha ou quem quer que seja? Eu sempre fui um grande defensor da liberdade de imprensa. Né? O que aconteceu naquela primeira semana em que foi feito o anúncio, eu tenho um material bombástico e que vou... Deputados, por favor, o ministro está falando, não cabe interpelação, não cabe aditamento na fala dele. Eu peço mais uma vez que eu acredito que possa complementar a sua fala sem interrupções. Não, pois não, deputado, mas é uma questão de foro íntimo. Palavra ao ministro Sérgio Moro. Bem, sempre fui um grande respeitador da liberdade de imprensa. A minha impressão ali foi na primeira semana que o site em questão anunciou que havia todo esse material bombástico e queria sofrer uma busca e apreensão. Eu tenho material bombástico que eu vou revelar daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 1 ano. É um material que vai fulminar, que é... Enfim, o que apareceu em 3 semanas? Um balão vazio, cheio de nada. A minha impressão é que havia a intenção de sofrer ali alguma espécie de busca e apreensão para posar como uma espécie de mártir da imprensa. Mas isso não foi feito. Não foi feito. O que a Polícia Federal está investigando é a invasão hacker criminosa nos aparelhos celulares. Agora, a Polícia Federal faz isso com autonomia. Eu não estou dirigindo essa investigação, certo? Então, eles estão realizando e eles têm autonomia para realizar essa investigação. A questão do procurador brasileiro que confirmou as mensagens. Qual procurador? Quais mensagens? Qual procurador? Quais mensagens? Não se sabe, não se tem essa informação. A deputada não pode me perguntar o procurador, se não sabe quem é o procurador e nem sabe quais são as mensagens. Se alguma daquelas mensagens misturadas, editadas, com troca de nome e datas, forem autênticas, pode ser que algum procurador tenha confirmado alguma. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Não, estou respondendo aqui. Questão de... credibilidade. Bem, eu sempre respeitei a lei, agi com correção como juiz e tenho feito isso como ministro. Não é? A questão da popularidade, isso não é algo que se persegue fazer um bom trabalho. Eu acredito que isso não é uma questão aí que deve ser levada em consideração. Entretanto, houve um movimento expressivo no final de semana em que várias pessoas apoiaram o trabalho realizado na Operação Lava Jato. Questão de vazamento ilegal. Eu nunca realizei qualquer vazamento ilegal na Operação Lava Jato. Já falei isso diversas vezes anteriormente. Não, se tem um vazamento ilegal, demonstrem, provem, não existe nada disso. Isso nunca aconteceu. Deputados, por favor, mais uma vez peço. O ministro tem... Deputado Valdir, apenas dizer, o tempo ainda está resguardado ao ministro, a fala tem que ser respeitada, então não permitirei nenhuma parte. O ministro tem... Deputado Valdir, apenas dizer, o tempo ainda está resguardado ao ministro, a fala tem que ser respeitada,
Então, não permitirei nenhuma parte, nenhuma indagação nesse momento. O que se confunde muitas vezes com vazamento é publicidade de processo, que é um mandamento constitucional. Então, as decisões foram tomadas, levantando o sigilo, os fatos foram revelados, melhor que eles fossem revelados do que ficassem aí escondidos. Então, pode ter uma decisão lá que tenha sido questionada, todas as decisões foram proferidas nos autos, todo o material pode ser verificado a autenticidade, todo o material era autêntico. É uma situação absolutamente diferente quando se tem aqui hackers, criminosos, divulgando material sobre o qual pendem sérias dúvidas quanto à autenticidade, que podem ter sido adulterados, e isso está sendo divulgado, a meu ver, de uma maneira imprópria por veículos de comunicação, mas tudo bem, vai lá, liberdade de imprensa, as pessoas que tomem as suas próprias decisões. Acho um comportamento um tanto quanto estranho, considerando esse contexto específico. Jamais aconselhei o Ministério Público a fazer qualquer coisa. O que existe, se nós vamos considerar, abstraindo os problemas de possíveis fraudes envolvendo essas mensagens, repetindo aqui, vários juristas declararam, Carlos Veloso, Luiz Guilherme Marinoni, que as mensagens que foram divulgadas, nela não foram vislumbradas nenhuma ilicitude. Foi também a decisão agora, recente, do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, foi mencionado aqui, até citado um exemplo de uma suposta mensagem de pedido de busca e apreensão ou quebras relacionados ao senador Jacques Wagner. A própria revelação ali da colunista social é no sentido de que aqueles pedidos foram indeferidos. Então, cadê o conluio? Os dados objetivos da Lava Jato revelam que não havia nenhuma espécie de conluio, haja vista um número de mais de 20% de absolvições. E se nós formos examinar os pedidos específicos, nós temos muito mais indeferimentos. A questão do contato com os advogados. Tem um advogado até que publicou aqui um artigo informando que havia a experiência pessoal dele, que falou comigo pessoalmente. Eu recebia a polícia, recebia Ministério Público, recebia advogados frequentemente. Essa questão de mecanismos de WhatsApp, Telegram, são apenas formas de comunicação instantânea. Essas conversas não são ilegítimas, pelo fato de serem realizadas. Isso qualquer pessoa que atua nos fóruns judiciários sabe disso. Eu vou pedir daí um pouco de evolução, porque me interromperam várias vezes. Né? Quem conhece o cotidiano da prática forense sabe que esses contatos existem entre procuradores e advogados. No caso do que foi perguntado do advogado, eu recebia vários advogados, conversava informalmente, o advogado chegava lá, doutor, eu vou revogar a prisão preventiva, quero pedir a revogação da prisão preventiva do meu cliente, o que o senhor acha? Às vezes fazia uma análise do caso ali, de uma petição, ou ia ser apresentada uma petição, e às vezes falava, olha, a situação está um pouco complicada, ou, se me demonstrar isso é uma possibilidade. Essas são conversas que fazem parte do cotidiano. Qualquer pessoa que afirmar o contrário não está refletindo o cotidiano da prática jurídica. Nós sabemos que as coisas são assim. A questão do Infux We Trust, eu posso ter dito, eu não lembro. Isso foi em 2016. Né? Se eu disse isso, é evidente que isso foi uma paródia da inscrição que consta no dólar norte-americano. Eu até vi alguma crítica, por que usou a palavra we de nós? Bem, é uma paródia, seria uma paródia do dólar norte-americano. Algo o mais inocente possível, se é que isso foi empregado. Agora, um juiz falar a um procurador que confia no Supremo ou confia no ministro Supremo, isso é alguma ilicitude? Revela alguma parcialidade? Me parece impossível fazer esse tipo de afirmação em cima de uma troca de mensagem dessa espécie. A questão do conteúdo das mensagens, bem, como eu disse, primeiro, foram hackeadas, obtidas por meio criminosos. A autenticidade dela não pode ser confirmada. Pode ser que tenha trechos verdadeiros,
mas pode ser que tenha trechos adulterados. Quem disse que aquela palavra, por exemplo, que foi tanto mencionada aqui, apócrifa, que está lá naquela mensagem lá especificamente? Entendeu? Por outro lado, assim, as referências que têm sido feitas aqui é que aquelas mensagens que foram reveladas, apesar de todo o sensacionalismo, não refletem qualquer estude. Então, princípio. Deputados, vou passar Bem, a palavra. ontem houve uma diligência envolvendo esse caso. A única orientação que eu recebi do senhor presidente, isso foi quando assumi o cargo, fiz a necessária pergunta para ele: presidente, podem surgir casos, né, que tenham que ter sido investigados, que tenham que ser investigados, envolvendo a nova administração. Qual que vai ser a postura? Era uma pergunta que eu tinha que fazer para saber se eu vou assumir o cargo. O presidente me orientou, o presidente Jair Bolsonaro: nós vamos investigar quem quer que seja. E é isso que está sendo feito. Né? Então, houve uma diligência ontem, que foi notificada pelos jornais. Eu diria assim, se o ministro da Justiça está protegendo alguém, está fazendo um péssimo trabalho. Porque o que foi dado à Polícia Federal é autonomia e independência e está se dando estrutura para realizar bem o seu trabalho. Antes de passar ao próximo orador, apenas dizer que eu não gostaria que voltasse a se repetir